Aí, pessoal, meus cumprimentos, Edson Matoso aqui. O Agora é com o Matoso de uma forma excepcional, né? A gente se despediu um pouco mais de um mês, mas em função da temporada, né? Esse negócio de despedida é muito... Mas sempre que chamado, a gente vem. E a gente, ao terminar, no crepúsculo deste ano de 2021, nos chega a possibilidade de uma entrevista que, de forma alguma, quando me foi colocado, eu poderia perder a oportunidade, no momento em que a gente fala tanto de economia neste país, no momento que a gente fala dos milhões que estão desempregados, nos momentos que nós falamos em auxílios emergenciais, auxílio para estudante, Mesa Brasil, etc., etc., as possibilidades de emprego, a capacitação, a qualificação, concursos públicos e a valorização também de uma mão de obra no mercado privado. A questão econômica é que nós vamos tratar neste final de ano. Eu converso aqui com o empresário Javier Vigegas. Correto. Tudo bem? Tudo bem. Eu só queria, antes de qualquer coisa, perguntar. O Pará tem jeito ou a gente vai continuar ficando nessa... O Pará é almoxarifado, a gente não passa de almoxarife. Tem jeito, Vigegas? Tem sim. Bom, antes quero agradecer a teu convite, tá? Quero saudar ao público do Pará, que nos está ouvindo. E respondendo à tua pergunta, o Pará tem jeito sim, tem muita riqueza, tem muita coisa a fazer. E a gente está atento a todos esses recursos naturais que detém o Estado. É importante conhecer e no recorrer vamos descrevendo exatamente o que o Pará detém de riqueza. Então, isso é importante deixar claro. O Pará é rico, apenas temos que dar a oportunidade para informar a sociedade de que o Pará realmente tem um potencial imenso para poder tratar e desenvolver. Bom, pessoal, antes da gente seguir com a conversa com o empresário Javier Vigegas, nós vamos traçar aqui, vamos mostrar um pouquinho quem é esse cidadão, de onde vem, o que faz, como está. Este cidadão que abriu o programa dizendo: o Pará tem jeito. Gente, apesar de ser o 11º PIB do país, o Pará é reconhecido por muitos como o que talvez tenha a maior riqueza do país. Alguns afirmam, é o que tem maior riqueza do país. Mas isso eu vou conversar com um especialista, para que eu não fique na base do ouvir, falar, me disseram, eu acho, tá entendendo? Então ele é quem vai nos responder. Então acompanhe um pouquinho sobre a figura do empresário Javier Vigegas. Conheça um pouco do nosso entrevistado de hoje, o senhor Javier Marcelo Cauana Vigegas. Ele é um empresário de grandes negócios e investimentos na área da mineração. Brasileiro naturalizado, nasceu em Arequipa, Peru, e com 16 anos de idade veio morar no Brasil, em Belém do Pará, onde reside com sua esposa, 2 filhos e 2 netos. A preparação profissional do senhor Javier foi na Faculdade de Geociências da Universidade Federal do Pará, onde se formou em Geologia e obteve em seguida o título de mestre em Geociências, com ênfase em prospecção de petróleo e recursos minerais no estado do Pará. No início da sua carreira profissional como geólogo, trabalhou em várias empresas de mineração nacionais e multinacionais, com projetos voltados para pesquisa e prospecção de recursos minerais. Após alguns anos de atividade como geólogo, tornou-se empresário do segmento da mineração e atraiu importantes investimentos para a região nordeste do estado do Pará, envolvendo vários grupos do setor cimenteiro para a verticalização do calcário. A partir dessa iniciativa, foi implantada a fábrica de cimento do município de Primavera. Nos últimos anos, com a experiência acumulada em projetos de pesquisa básica e aplicada, passou a incentivar empreendimentos nas áreas de agronegócios, educação, turismo e transformação de resíduos sólidos. A diversificação de atividades do senhor Javier permitiu que ele acumulasse vasto conhecimento na área de logística em todos os ambientes físicos existentes no estado do Pará.
O senhor Javier sempre buscou ajudar a sociedade, ouvindo o coletivo e incentivando a igualdade. No perfil profissional atual do senhor Javier, destacam-se os seguintes aspectos. É fortemente comprometido com a área socioambiental e o progresso do estado do Pará, atraindo investimentos para a indústria da mineração e pesquisa no setor mineral e no setor de logística. Há 2 décadas vem incentivando ações sociais e projetos junto às comunidades, assim como dando suporte técnico a pequenas empresas, cooperativas e associações individuais, visando a verticalização de cadeias produtivas. Sempre desenvolveu projetos que visam a exploração racional dos recursos naturais, preocupado com a conservação ambiental. Está comprometido com a educação em todos os níveis de ensino, visando a formação das futuras gerações para o mundo do trabalho e o mundo digital. Eu vou entrevistar agora o empresário Javier Villegas. Meu caro Javier Villegas, a gente procurou, eu gosto muito de conversar assim, mas esse tema ele é muito específico, ele é muito técnico. E eu não quero arriscar em fazer indagações aqui que possam até, vamos dizer assim, não ser do meu próprio agrado. Imagine, não para você, porque você teria as respostas de como dizer ou desdizer. Mas é para que eu não caia num lugar comum. Então aqui estão anotadas, eu vou procurar fazer essas indagações como elas estão aqui. Tudo começa de uma forma resumida, que eu queria saber sobre a ADEPA. O que é a ADEPA, de uma forma resumida? O que significa? Como surgiu? A ADEPA surgiu há pouco tempo, tá? Com o intuito de nós colocar o conhecimento nosso do que o Estado possui. É um grupo de empresários de vários setores que nas reuniões acabou colocando o porquê da formação e olhando sempre o foco de que o Pará tinha realmente um potencial imenso de riquezas e por que não poder tratar via nossas visão de empresário. Então isso foi importante na conotação de que a ADEPA surgiu faz pouco tempo, se juntou, é um grupo de empresários com esse intuito de fazer e mostrar através de informações que o Pará tem muito recurso natural para poder ser explorado e de ser desenvolvido como um estado ser potencialmente econômico no Brasil. Só me ajude, a ADEPA é a associação? A ADEPA é a Associação Democrática de Empresários do Pará. Associação Democrática do Estado do Pará. Não, Associação Democrática de Empresários do Pará. Empresários do Pará, mas ela não tem conotações ideológicas, partidárias, porque quando você fala democrático, a gente pensa logo... Não. Vamos lá. A ADEPA, na verdade, é uma associação de empresários autônomos, né, que se juntaram para fazer, tá, e transmitir a informação de que o Estado do Pará é rico, tem uma extrema riqueza de recursos naturais. A ADEPA significa Associação Democrática de Empresários do Pará. Apenas nós levamos, tá, o significado técnico. Sim. Nossa preocupação é mais técnica, mostrar realmente o que o Pará detém, o que o Pará tem de riqueza. Bom, vocês já perceberam o sotaque do nosso entrevistado, o Javier Villegas, é assim a pronúncia? Isso, correto. Pois é, lembrando o texto que eu fiz na abertura, é peruano, natural de que cidade? De Arequipa. Como foi isso? Você chegou a 16 anos aqui, se formou na nossa universidade, uma vez eu tive um encontro com uma senhora, ela disse, Edson, eu te garanto que esse cidadão ele é muito mais paraense do que certos paraenses que nós conhecemos. Como foi essa sua paixão ao ponto de estudar aqui, se formar aqui, buscar mais conhecimento, ficar nesta terra que eu vou investir e vou propagar, compartilhar, partilhar, eu posso assim até dizer, esse conhecimento e a riqueza da terra. Como é que foi isso? Veio do Peru, da terra dos Incas? Na verdade eu vi sempre com o intuito de querer ser alguém mais na vida, né? E dentro desse aspecto eu faço 2 referências. Uma face a qual que eu nasci e cresci até os 16 anos no Peru e a outra face é aquela que quando cheguei até hoje. A maior vivência foi aqui. Tudo que eu detenho é daqui, do Pará. Meu conhecimento, minha vasta experiência, minha caminhada,
minha vivência é daqui. Na oportunidade, após terminar a faculdade, me deu credibilidade de conhecer mais, me informar mais. Eu trabalhei numa fase, na parte do setor de petrolífero e depois passei à mineração. E esse caminhar do trabalho, do ofício, me fez conhecer muito o Pará. Mas, ao mesmo tempo, sempre tinha esse ar de querer assimilar toda a riqueza e por que esse Estado não desenvolvia. Essa experiência me fez realmente me envolver cada vez mais com o Estado e querer fazer alguma coisa, não? Através da minha visão e da minha experiência. E hoje estou aqui falando justamente aquilo que eu conheço, aquilo que veio de mim de graça, e eu também tenho que passar de graça o que esse Estado pode ser, realmente chegar a ser como um dos estados, dentro do meu pensamento, talvez o primeiro estado em produção no Brasil. Bom, meu caro Javier, só para você estar ligando agora, eu estou conversando com o empresário Javier Vigegas. Você fala da potencialidade do nosso estado, nós temos madeiras, nós temos rios aí com água que não acaba mais, não apenas a questão dos peixes, né, que tudo serve, mas a questão do próprio turismo, que nós temos o carro lá de Santarém que se chama Cidade das Águas, nós temos água aqui para todo lado e tem gente que chega, fica embevecido. Minério, meu Deus do céu, nem se fala. Qual é o grande gargalo para a gente... que existe, que atrapalha a industrialização dessas maravilhas que o Pará tem, dessa riqueza que o Pará tem, e nós encontramos ao mesmo tempo, contraditoriamente falando, tanta pobreza no Pará? Muito bem, realmente uma pergunta bem ampla, mas eu vou iniciar assim. O Pará, realmente todo mundo sabe que na mineração, tá, é o segundo produtor de minério de ferro. Falta pouco. Poucos anos, o Pará vai ser o primeiro produtor de minério de ferro do mundo. Então, temos outros minerais como o cobre, tá? Temos outros minerais como o manganês, temos a bauxita, temos o ouro, temos o níquel. Então, todo esse conjunto de minerais realmente formam um potencial. Falando do mundo, tá certo? O Brasil é o segundo produtor de minério de ferro bruto. O primeiro é a Austrália. Mas, olhando o foco, o estado do Pará, tudo que aquilo ainda é colocado no papel, na mídia, tudo isso, tá? Mas nós, eu empresário, como do setor mineral, existe potencial imenso ao sul de Carajás, com 3,5 bilhões de toneladas de minério de ferro e cobre. Então, dentro dessa visão, que ainda não está envolvida a uma publicação por parte do privado, isso, quando chegar na exploração, o Brasil vai ser o primeiro produtor de minério de ferro e cobre no mundo. O que está faltando para nós dizer por que o Brasil não se envolve? São as políticas, que realmente não se toma ao sentido da indústria. O Brasil faz parte só da exportação de minério bruto. Então, a gente tem que olhar um pouco que todos esses minerais que eu falei, em parte, podem ser verticalizados. Por exemplo, um exemplo bem prático. O alumínio, por exemplo, que vem da bauxita, nós sabemos que ele, em Barcarena, no Distrito Industrial de Barcarena, ele é, em parte, industrializado até a formação de lingotes de alumínio. Tem uma empresa aí que ela transforma para cabos de alta tensão de alumínio. Isso aí é muito pouco. Existem muitas empresas que querem vir ao estado do Pará a fazer outro tipo de produtos. Por exemplo, várias empresas vieram aqui do sul do país, querendo se instalar aqui. Isso pode ser um exemplo. A criação ou a fábrica de rodas de alumínio, de escada de alumínio. Ou seja, tem muito produto que pode ser transformado. Estou falando de uma cadeia produtiva final, de grandes negócios. Então, é isso que está faltando. O cobre, por exemplo.
nós sabemos que o Pará exporta cobre bruto. Mas se a gente chegar na parte da cadeia produtiva final, na transformação, nós poderíamos fazer fios, condutores para o setor automobilístico, que é a tecnologia do mundo. O que o Pará faz? Somente se fixa em exportar matéria-prima bruta. Mas por quê? Pois é, repare lá, vamos lá. Aí lá vai o caboclo aqui. Quando eu vejo o caso de Barcarena, que oscila entre quarta, quinta, sexta, economia do estado do Pará, só com esta empresa que produz esses fios de alumínio, não é isso? Quando nós poderíamos ter muito mais, como você colocou, aí chegou no cobre, aí eu vou retomar a pergunta aqui. E por que nós não fazemos mais? O que está faltando para vir mais indústria? Ou mesmo, há uma força do empresariado local ou não temos capacitação suficiente para produzir, para industrializar esse minério? Teve uma época atrás aí, que eu lembro que a Goodyear tinha uma fábrica, a Fazenda Marathon, né? Ali em São Francisco do Pará, que plantava a Granja Marathon, Barrocha, que plantava a seringa, ia tudo para a Goodyear, ia lá aqueles bolos de borracha, como foi assim a época da borracha, e depois voltava em pneus e outra coisa, nós pagávamos que preço. Quer dizer, a história continua. Continua. E qual é o problema para a gente resolver isso, meu caro Xavier? A gente tem que tratar primeiro políticas industriais. Não, estamos falando de investimentos de alto volume. Não são empresas pequenas. Sim. Então, e o Brasil tem essa tecnologia. Tem tecnologia para fazer isso. O que está faltando são criar novas políticas industriais, dar espaço à vinda desses investimentos para se fixar aqui no Estado. Porque matéria-prima nós temos. Então, o que precisa? Que realmente a gestão daqui do Pará comece a enxergar esse lado de criar políticas industriais, tá? Claro, em conformidade com a energia, em conformidade com a parte fundiária, em conformidade com a parte de mercado, de importação, exportação, tudo isso. Isso não é simples, não é só chamar uma empresa de grande porte, que realmente precisa todas as comunidades, não, com lei específica para dar seguimento à verticalização do Estado. Isso tem que ser realmente o mais breve possível. E as condições estão aí. O que está faltando é visão política de quem está no comando do Estado. Esse comando, ele se tratando, quando você mexe com a terra, você mexe com o solo, tem uma série de situações. Não, isso aqui é da prefeitura, esse outro pedaço aqui, a gestão é do governo do Estado, mas esse outro daqui é do governo federal. A quem cabe, vamos usar o termo, a facilitar ou implementar essas políticas públicas de industrialização desses minérios, desses bens? Na lei federal, se existe uma lei que facilita toda a parte da exploração mineral, toda a parte de explotação, o transporte, tudo isso. O que falta aqui é que o Estado realmente comece a entender as políticas de validar o bem mineral. Não? Ele conhecendo bem como é o formato do bem mineral, já começa aqui a olhar a parte industrial. As leis federais estão aí, elas conseguem se assimilar ou se juntar para dar validação. O que o Estado tem que fazer realmente é trabalhar com essas políticas de atração, que essas empresas comecem a olhar o Pará. Porque por que a China, tão longe, como todo o continente asiático, eles fixaram, por exemplo, a industrialização desses materiais? Porque criaram políticas novas, modernas. Aqui no Pará ainda se trabalha na indústria do extrativismo. Tem que começar a exploração industrial, que ainda não chegamos. Está longe ainda. Então precisamos fazer uma visão nova, fixar, atrair empresas que realmente têm esse potencial e se fixar aqui. Aonde vai uma empresa de grande porte chegar se não tem espaço? Pois é, nós tivemos, eu vou falar recentemente, tá? Não vou muito lá atrás. Eu vou falar de governos regionais do período pós-Constituição, tá? Nós tivemos dois governos tucanos do Dr. Homem Gabriel, que a gente sabe que teve muitas obras, macro-drenagem, a Tramoeste,
como é que chama, a alça viária, etc., a gente sabe. Aí nós tivemos um governo, que era 8 anos tucano, nós tivemos um governo petista da governadora Ana Júlia, que já vinha com ideia, não sei das quantas, enfim, foi um mandato. Tivemos 3 mandatos do também tucano, Simão Jatene, um camarada que conhece muito dessa história. E o Jatene, o governador Simão Jatene, falava muito, nós não passamos nós somos só almoxarifado, e vivia falando de verticalização. Nós estamos nos estertores do primeiro governo, digo primeiro, porque tem reeleição, ele pode ir ou não ir, né? A reeleição, o governador Helder Barbalho. E a conversa é a mesma, a gente ainda não tem essa abertura para que a gente saia de uma pindaíba, porque quando eu vejo, que o senhor me perdoe, isso é um comentário particular de um cidadão que fica observando, vendo milhares e milhares de adolescentes e jovens para ter motivação para estudar ou tomar vacina, fazer aquela fila infernal que eu vi no sábado para receber 100 ou 500 reais, quando nós temos todas essas possibilidades. Eu não falei ainda do que entra de dinheiro e quanto entra. Eu estou falando de possibilidades para implementar essas indústrias. Gente, o discurso continua o mesmo, está faltando. Agora é bom que eu estou ouvindo de um empresário, uma pessoa do ramo. O nosso conhecimento... Só me desculpe a forma de eu falar assim, que a gente fala até com uma forma de indignação, é porque a gente ouve muito, né? Aí Desde quando eu terminei a faculdade e comecei a entrar no ramo do empresarial, e claro que eu trabalhei em várias companhias multinacionais, estou falando do ramo de petróleo e da mineração a qual eu estou envolvido até o momento, é que realmente continua aquelas políticas. A gente não trata. Você fica olhando que o minério sai assim pelos corredores tranquilamente. E parece que isso é tão comum, não? Ficar feliz só na saída de mineral bruto. Enquanto eu conheço vários países realmente industrializados, com uma formação diferente ao que o Brasil tem. O que está faltando? É visão, tá? Da gestão, e começar a enxergar de que realmente o Brasil, o Pará, precisa realmente mudar esse tipo de política de que ser meramente exportador de matéria-prima bruta. Gente, esse tema, ele é encantador, porque ele mexe literalmente, vou falar no popular, que técnico, cientista, estudioso, e não só isso, o empresário é ele tem a linguagem adequada. Eu estou bem aqui na ponta tá certo? Bem aqui, como você. É bem aqui, é o emprego, é a renda, é o custo, está entendendo? Receita, despesa, e a gente vê quanta dificuldade tem para chegar bem aqui. Ou seja, nós precisamos ser educados, o nosso público estudantil, tomar conhecimento disso. Porque quando você está falando aí, eu estou fugindo completamente, os caras já me fez sinal que está para terminar, agora que eu estou num terço das perguntas, mas é porque à medida que vai falando, eu não posso... Esses jovens têm conhecimento ou a gente só fica discutindo sexo, cor da bandeira, ideologia, enquanto isso nós temos riquezas quase que sem fim e a gente continua nessas filas para receber auxílio, como é Renda Brasil, Bolsa Família, renda disso, renda daquilo, quando tem uma possibilidade quase que interminável, possibilidades quase que intermináveis para a gente chegar e sem viver nessa dependência triste que a gente vê aí. O senhor me desculpa, que a minha pergunta acaba indo com comentários, não são raivosos, são indignados porque eu fico triste em ver tantos jovens nessas filas e a gente sabe das possibilidades quase sem fim de riqueza que o Pará tem. É uma importância daquilo que nós estamos comentando e a falta de conhecimento da juventude, principalmente, nós só vemos através da educação. A educação é outro viés que é importante na vida da população, da sociedade, não? E querer entender exatamente o que tem em Pará, o que existe por trás disso. Tá? Nós temos um projeto também bem grande e audacioso, principalmente no que trata a educação integral básica. É um outro modelo no qual ele permite de ter melhor o conhecimento do que existe ao redor de cada um, com a realidade de vida, com o projeto de vida de cada um. Então, a nova educação básica diz, primeiro conhecer o quintal, primeiro conhecer o local onde você vive, e a partir daí você criar seu projeto de vida,
Não começar realmente o que você quer ser com aquilo que existe ao seu redor. Então, uma visão nova da educação que a gente tem que tratar, tem que introduzir. É difícil, mas vamos caminhar. É uma educação de primeiro mundo, mas o Brasil é também uma parte desse primeiro mundo, porque tanta riqueza para quê? Fornece o primeiro mundo, pô. Exato. Estamos dentro dessa riqueza. Então, a gente precisa realmente, nós colocar, de que cada aluno precisa conhecer realmente tudo que existe ao redor dele, ou melhor, o quintal dele, para poder ele definir o que quer ser no futuro. Perfeito. Sem isso, ele fica difícil. Não adianta eu falar que existe ouro, ele não vai entender. Não adianta falar que existe ferro, que ele não vai entender. Uhum. Então, essa riqueza precisa estar na mente de cada aluno para poder entender que ele é rico. Uhum. Não é pobre, ele é rico. Apenas precisa se envolver, claro, através de uma educação. Você deve estar, claro, notando que esse cidadão, vou repetir aqui, é empresário peruano, veio para cá para estudar. A gente vê tantos irmãos nossos venezuelanos jogados pelos cantos. Dá uma tristeza, não dá não? Ainda mais agora na época do Natal, a gente vendo. Pois é, foi um jovem peruano, menino, 16 anos de idade, estudou, valorizando este chão aqui, se especializou, é empresário da área de mineração. Mas uma coisa prática, Matoso, me ajuda aí. O senhor tem a ver, porque eu recebi um telefonema quando eu falei para um grupo que a gente tem de adolescentes, de hoje são todos adultos, já idosos como eu, e ele me falou, uma instalação do grupo Votorantim em... O que foi que esse homem fez? Uma coisa prática. Me ajuda a refrescar a memória sobre o grupo Votorantim, que é um dos maiores grupos que esse país criou. É, bem lembrado. Realmente em Primavera, perto do meu querido município de Capanema, terra do cimento. Exatamente. Então, meu trabalho como pesquisador, não, da região, de todo o estado do Pará e do Brasil, então, na minha experiência, e as caminhadas, não, de todo o geólogo como profissional, eu comecei a enxergar de que a região nordeste do estado tinha um potencial imenso de calcário. Então, estou falando, por exemplo, uma reserva para Votorantim que eu trabalhei e coloquei para eles, são 157 milhões de toneladas de calcário. Isso significa, e tempo de vida de uma fábrica como a Votorantim, vai colocar aí para 100 anos. 100 anos. 100 anos. Quer dizer, aposenta quase 3 gerações. Exatamente. O que realmente a Votorantim trouxe? Quando comecei a trabalhar em cima disso, o potencial, a minha experiência como empresário, fui lá, chamei que no Pará existia. Nós tínhamos naquele então só a empresa de Capanema, da Cimento Nassau, e era o fim. Mas, na verdade, não somente a Votorantim que eu trouxe, está vindo outro grupo grande. Aliás, são duas empresas, 2 grupos mais que estão vindo se instalar aqui na região Nordeste. Claro, esse é o tempo que está acontecendo, via as normas que exigem a parte do meio ambiente, a parte do lado da mineração. Então, isso está vindo aí, porque o Pará é rico, é muito rico em calcário. O calcário ele entra na parte de fertilizantes, entra na parte de fazer cimento. Então, esse é o modelo de verticalização, né? Então, essa visão como geólogo, com experiência, então, fez com que eu possa trazer esses grupos econômicos fortes aqui. Só para quem não conhece, a Votorantim, ela tem um potencial de exatamente, na produção diária, em torno de 6 mil sacas de cimento dia. Hoje produz aqui. Hoje que produz em primavera. E a outra empresa que está vindo aí é para produzir quase o dobro. Significa vai dar mais ou menos entre 10 mil sacas. Geração de emprego no povo todo da região. E isso tudo gera, não? Emprego, renda, economia para os municípios. Quando eu cheguei em Primavera, era um município pequeno. Hoje em dia a mineração transformou numa cidade já onde regula a economia. O que está faltando talvez aí são gestão dos municípios, trabalhar como chega a indústria. Quando eu cheguei, eu avisava, olha, está chegando um grupo econômico, ninguém acreditava em mim. Mas eu forcei, até que um dia chegou lá, quando chegou, era muito tarde. Então tem que acordar, eu sempre falo. Não somente na mineração, como na bauxita, em ouro, então outros locais onde existe minério, sempre tenho passado descobrindo e informando. Então, isso que eu estou falando, de que tem uma região lá no sul do Pará, com 3,5 bilhões de toneladas de minério de cobre, meu amigo, isso te assustar.
Isso não está em livro, isso não está na cabeça do professor. Isso aí é conhecimento realmente do pesquisador, do empresário que realmente se envolve a esse tipo de trabalho que o Brasil e o Pará precisam conhecer. Sensacional, realmente. Mais uma foi muito bem eu ter vindo aqui. Muito obrigado, Flávio Navarro, Moisés Ferreira, meus colegas aqui. Eu tinha dito que eu ia ficar esse final de ano, mas não posso perder uma aula dessa aqui e saber mais ainda sobre as potencialidades da minha terra. Bom, mas tem uma coisa que é o que mais aparece ultimamente aí na mídia, né? Tem mídia, e eu vou ler na íntegra. Eu vou ler. Quando eu falo de improviso, eu falo. Quando é para ler, é para ler. No agronegócio, o Pará lidera a produção nacional de dendê, sabia? De mandioca, abacaxi, cacau, não deixa apagar, Matou, pimenta do reino, além de se destacar na produção de limão, banana, coco e laranja. A pergunta é: qual é a sugestão da ADEPA, da Associação Democrática dos Empresários do Estado do Pará? Qual é a sugestão para agregar valor às cadeias de produção desses produtos e aumentar as oportunidades de emprego e renda para o povo do Pará? Realmente é um tema de agronegócios bem amplo. Mas vou registrar aqui que o Pará, por exemplo, é o primeiro produtor de açaí, que está no prato de todo. Né? Temos açaí, né? 1.200.000 toneladas por ano. Temos o cacau, o primeiro produtor de cacau. É na Bahia, passamos. Ganhamos da Bahia, não? E grande parte da produção de cacau vai para a Bahia. E Bahia é o maior exportador do Brasil, quando o Pará é o primeiro produtor. Como é que é isso? Aí eu vou lembrar do meu tempo de narrador de futebol. Que é isso, minha gente? Como é que eu sou o maior produtor de cacau? Eu, Pará, nós, Pará. Mas o maior exportador de cacau é a Bahia. É uma coisa realmente que não dá para entender. O que acontece, né, no caso do açaí, não é? Açaí, sabe quem exporta açaí fora do Brasil? É Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, e lá não existe um pé de açaí. Então, são coisas que não dá para entender. Por que o Pará? É por isso que não desenvolve, não cresce, não gera realmente renda para o Estado, porque se preocupa em vender matéria-prima bruta. Então, quando se trata, por exemplo, estou falando das cadeias principais, né? Que realmente tem realce econômico. Então, temos o abacaxi, que dá em Floresta Araguaia, no sul do Pará, temos o abacaxi que dá no Marajó, mas quem conhece Floresta Araguaia são quilômetros e quilômetros e quilômetros de abacaxi. Lá é uma produção imensa, né? Temos a laranja, temos o dendê. Então, são cadeias produtivas. Vamos nos concentrar naquilo que é potencialmente rico, aquilo que gera realmente, que pode gerar emprego. Né? Quando se trata, por exemplo, do açaí, a gente já tem que pensar um pouco na parte de verticalização. Nós sabemos que o açaí, o maior produtor de açaí está na região aqui do Garapé-Miri, toda essa região que eu chamo de do Vale da Cará, como também grande parte daqui do sul do Marajó, né? Toda essa parte que é movida, banhado por água. Então, são as regiões de grande potencial. Claro que existem outros locais, mas o maior potencial está aí nessa região. Então, esse açaí tem que ser concentrado. E eu me pergunto, quando o produtor de açaí vai ser reconhecido? Quando realmente ele que está lá na ponta e nunca é visto, nunca é reconhecido, porque ele faz o possível de tentar vender o açaí dele ainda em fruto. Eu tenho conhecimento, por exemplo, que todo mês daqui do Pará sai daqui praticamente quase 300 tambores de 200 litros em polpa para o Japão. É mesmo? É? E o Japão, o que ele faz? Quando ele faz o processo de verticalização e ele transforma em pó. E o Japão, um dos maiores produtores de indústria de pó de açaí, que vende para toda a Oceania e a Ásia. Então, quem leva? Quem é que ganha com isso? É o Japão. Então, a gente já tem essa tecnologia da fiabilização, que é a transformação de polpa de açaí em pó. Falta um incentivo do Estado. Falta muitos incentivos. Não precisa realmente trabalhar em cima desse tipo de política industrial para poder concentrar no setor industrial. Esses assuntos, a associação de empresários
Esses assuntos já foram levados, por exemplo, à Assembleia Legislativa para ser discutido, debatido pelos deputados, feito o encaminhamento para as secretarias específicas do Estado. Eu quero deixar bem claro o que eu estou falando aqui para dizer, o Matoso está falando mal do governador de Barbalho. Não, nós estamos falando de política pública, de política econômica, nós estamos falando de produção, de valorização e de implemento da cadeia produtiva do Estado. Para isso que nós estamos falando. Agora, o atual governo, e eu citei ainda há pouco até o caso do governo Simão Jatene, que vivia falando em verticalização. Pois é, mas alguém tem que começar esse negócio. Já há nessa direção ou nós vamos ainda? Por exemplo, com um dos maiores problemas que o senhor falou no açaí. A chamada região das Ilhas, Marajó, essa região todinha aqui, Buju, Bocajuba, Limoeiro, Igarapé-Miri, Bujaru, Baião, etc. A maior parte disso é água. E a maior parte isso escoa via rodoviária, que é caríssimo, é oneroso. Como é que se vai trabalhar a política pública nessa direção para facilitar? Porque se para nós é difícil, para o Japão não é, que é do outro lado do mundo. Realmente, Matoso, uma complicação, né? O tempo é curto, tem muita... Vamos fazer o segundo programa que já me chamaram para terminar ali. Só para terminar e tentar explicar, por exemplo, como escoar esse produto, essa cadeia produtiva do açaí, né? Você sabe que o Brasil, através das políticas do governo federal, com a parte do Ministério da Infraestrutura, geralmente eles se envolvem muito aqui na região norte sobre cuidado das rodovias, né? Nós sabemos que temos várias rodovias principais, mas também a gente tem que tratar do lado do escoamento, principalmente no que trata. O que nós estamos tratando agora de açaí é dar importância às hidrovias. Sim, sim. 30% do estado do Pará é banhado de águas. Então, se nós olharmos um pouco o açaí e o cacau, tudo tem que ser hidrovia, por as hidrovias. Onde está o cacau? Está lá na região da Transamazônica, lá do lado de Medicilândia, a parte de Pacajá, toda essa região. Então, tudo isso tem que ser escoado através de quê? Do rio Xingu. Se a gente olha o lado do açaí, temos que usar a parte do Baixo Amazonas, olhar aqui o Marajó, o Baixo Tocantins, toda essa região que é banhada. Então, a gente precisa trabalhar com o estudo das hidrovias, né? Que isso é uma importante. Estamos falando dessa cadeia importante que está aí próximo de nós. Então, isso pode gerar quê? Uma economia melhor para o Estado, gerar emprego e renda, gerar exatamente centros tecnológicos, essa visão é nossa, da DEPA realmente. E você me perguntou se realmente isso, a Assembleia Legislativa tem conhecimento? Não. Nós estamos aqui sempre livres com o intuito de repassar essas informações técnicas, tá? Para poder, algum grupo, algum partido político. Aqui onde eu estou, a DEPA não tem ainda um formato político. Então, nós queremos que isso fique em alerta, tá? Inclusive está como informativo para a indústria do Pará. Tá certo? Então, isso é importante deixar bem claro que nós estamos abertos, sim, para poder conversar com grupos políticos que se interessem realmente em que o Estado tem que ser desenvolvido. Poxa, eu fico muito feliz de recebê-lo. De ser, até que me prove o contrário, um dos primeiros a ter uma entrevista deste nível que representa solução para a questão econômica do Estado do Pará e atender a sua população de mais de 8 milhões e meio de habitantes. Tá certo? Com todas essas riquezas. Então, é muito bom, quer dizer, não há foco. Mas, quem sabe, a partir de agora, e de alguma forma, tanto prova, eu quero dizer para o senhor, vou terminar já, fazer a última pergunta, vou ter que ter outro programa, não tem como. Não tem como. Eu não cheguei nem na metade das perguntas que tem aqui. É porque eu vou interferindo, né, fazendo as indagações leigas, aí não tem como. Mas vamos lá. E eu acabei, no momento, eu vou falar aqui, no outro momento, de ter um título de cidadão de Ananindeua que eu não esperava. E o que a vereadora Franci Pereira disse é porque ela já acompanhava o meu trabalho aqui, no Canal 14, principalmente aqui, e via como eu falava de várias questões do município de Ananindeua. Economia, saneamento, turismo, e que, para minha felicidade, a atual gestão que está lá com o doutor Daniel, e tive a oportunidade de entrevistar o jovem vereador Fabrício Mirandaqui e a própria vereadora Franci Pereira, quando ela chegou a me desafiar, espere 4 anos, Edson. Em 4 anos seremos 20. Lembra daquela história do JK lá atrás, quando inaugurou Brasília? E eu recebi com muita honra, né? Eu não esperava isso, eu não esperava.
Então, da mesma maneira, espero em Deus que essa sua entrevista aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1, com essas informações fantásticas, não é de viagem não, o camarada provou aqui o que ele já fez, o que tem, é só procurar mais. E nós vamos ter que voltar a uma segunda rodada do programa, mas eu vou terminar este aí com essa indagação aqui, anotada. Os investimentos para melhorar a logística, que é uma outra especialidade sua, né, são muito altos, meu caro empresário Javier. Onde buscar recursos para construir ferrovias e portos? Eu quero lembrar mais ainda. Nós temos um ministro aí da infraestrutura, chamado Capitão Tarcísio Gomes de Freitas, que vem revolucionando em ferrovias pelo Brasil afora. Essa revolução pode começar a chegar por aqui? É uma boa pergunta, realmente. Eu não sei se é felicidade, mas é um lado que me dá mais otimismo em mostrar que o Pará tem jeito, sim. Nessa minha última ida para Brasília e encontro com a equipe do ministro Tarcísio, e quando mostrei meu plano de trabalho justamente a que se refere à logística, e me surpreendi. O que existe de capital privado para investir no estado do Pará é imenso. Estou falando de bilhões que está dentro do setor privado. Então, eu não estou falando do lado do governo federal. Apenas precisa realmente, com o nosso conhecimento, mostrar, validar o que nós temos de projeto para que essas empresas, esses grupos econômicos de grande porte venham e realmente façam investimento aqui no Pará. Eu acredito em outra oportunidade e vou falar qual é o volume de dinheiro que está disponível em caixa para ser investido no Pará. Tudo. Sempre o pessoal me perguntou, Javier, não, nosso trabalho sempre foi na visão como empresário, tem que ser parceria público-privada, tá certo? O Estado, a União, na verdade, ele tem todo o potencial conhecimento que eu também tenho. Então, o que está faltando aqui é validar, mostrar os projetos, a viabilidade desse Estado, né, para poder ser investido. Estou falando de investimento de alto porto, estou falando de ferrovia, estou falando de hidrovia, porto. Isso está no setor privado. Então, apenas nós precisamos realmente juntar tudo isso, todo esse grupo econômico e colocar junto com as políticas do governo do Estado e do governo federal para que realmente dê início imediato para poder ser resolvidos os problemas aqui do Estado do Pará. Olha, eu estou terminando esse programa aqui, mas vai ter uma outra, nós não vamos nem trocar de roupa, nós vamos guardar no mesmo, né, para conversar e guardar para o segundo, porque não tem como tratar, nós não vamos resolver com soluções num programa de meia hora, de 35 minutos aqui. Mas nós não podemos perder essa oportunidade. Só lembrando que eu estou conversando com o Javier Vigegas, é assim a pronúncia, eu me lembro, é peruano, um caboclo que chegou aqui, paraense, conhece mais do que muitos de nós. E não é só discurso, não é fala. O camarada tem comprovações das suas ações, além dele ser um próprio empresário, tratando da questão dele, na área de mineração e logística, trazendo possibilidades e mostrando outras soluções que ainda não são do conhecimento da Assembleia Legislativa. E nós queríamos invocar meu caro deputado Chicão, um jovem que veio aí de Ananindeua para falar nisso, é o presidente da casa. Quem sabe aí, deputado, tantos e tantos que tem lá, não vou mencionar fulano ou Beltrano agora, para não parecer que eu estou puxando a brasa para fulano ou para Beltrano. Não, vou falar do presidente da casa, enfim, para que chegue ao conhecimento nesse final de ano. Nós vamos tratar no próximo programa. É possível, vai ao encontro de uma pergunta que eu recebi da professora doutora Gláucia Medeiros. Vai ficar para o próximo programa, professora Gláucia, sobre o aproveitamento dos, que chama rejeitos, né? Resíduos. Resíduos dos lixo plástico. Dos aterros sanitários. Como ser utilizado na construção civil, para fazer uma casa, por exemplo. Chegando tudo isso, a questão da verticalização, você não só pegar o cobre e mandar para China, para mandar não sei para onde, quando nós poderíamos fazer muita coisa aqui mesmo, com a mão de obra qualificada do povo do Pará, trabalhar, verticalizar a nossa matéria-prima. Como fazer? É tão difícil assim?
Se não é tão difícil, por que ainda não foi feito? E qual o impacto econômico? O que é que vai mexer com o produto interno bruto? O que é que vai servir de uma forma palpável para a mão de obra do povo do Pará? Estes e outros assuntos nós vamos abordar no próximo programa. Tá bom, Javier? Javier, porque lá a pronúncia é escrito com J, mas com é J, Javier, né? mas é Javier Vigegas. Bom, quero te agradecer realmente, Matoso, pela oportunidade de poder expor meu conhecimento, minha experiência de vida. Não quero deixar claro que eu estou aqui no Pará há mais de 40 anos. Não sou brasileiro naturalizado. Além de ser empresário, sou investidor em várias áreas, no que trata educação, no que trata a indústria, no que trata a parte de agricultura familiar, no que trata turismo, não, com rede de hotéis. Então, tudo isso que eu tenho, agradeço a esse Estado que me deu vida, me deu confiança e me deu hospitalidades. Mais uma vez quero agradecer a você, Matoso, e a todo o público que nos ouve. Estou à disposição para poder trocar ideias num futuro próximo. Muito obrigado. Ok, como eu disse, nós voltaremos logo, vamos já preparar o próximo programa, porque tem muitas coisas, gente. O Pará tem jeito, o Pará tem solução. A solução está na sua terra, em boa vontade política, em colocar em prática as políticas públicas, e a gente tem visto pessoas que mal começou a trabalhar em política, já exercendo seu papel nas políticas públicas, e mais do que isso, ter um povo trabalhador. É preciso a gente sair de um certo ócio e partir para cima em busca dessas grandes conquistas. Eu insisto em dizer, não é mera teoria. Nós mostramos na prática e vamos mostrar mais ainda no próximo programa que nós vamos conversar com o empresário Javier Vigegas a respeito da potencialidade do Pará. Economicamente, o Pará tem jeito? Tem. Ele respondeu e mostrou. Aguarde o próximo programa. Até a próxima.